bem? Hoje, dentro da nossa análise da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da Comunidade Europeia, nós iremos tratar do escopo territorial. A norma estende a incidência dos artigos a negócios baseados fora da Comunidade Europeia, quando estes negócios processarem dados do cidadão europeu, através do oferecimento de bens ou serviços ou mesmo da monitoração do comportamento do indivíduo. Um entendimento que me parece fundamental é o que é ofertar bens e serviços para o cidadão europeu. Parece-me que existe ao menos duas possibilidades de interpretação. Uma interpretação é se o site oferece bens ou serviços em língua e moeda de algum membro da Comunidade Europeia, desde que a empresa ofertante possua língua ou moeda diferente. Exemplo, o Brasil, a nossa língua corrente é o português. Na Comunidade Europeia, Portugal também fala português, que pese ser português de Portugal, mas nós tivemos uma reforma ortográfica que busca a unificação das línguas dos países que falam português. Muito bem, então, se o Brasil ou um site brasileiro, de uma empresa brasileira, oferta algum serviço em português, mas com moeda em euro, isso talvez possa caracterizar a oferta de serviço para cidadão europeu. Uma outra possibilidade já inclui um conjunto maior de fatores. Por exemplo, além da língua e moeda ser direcionada conforme o Estado membro da Comunidade Europeia, se também o domínio do site é um domínio de algum dos Estados membros da Comunidade Europeia. Se nesse anúncio é citado o consumidor do Estado membro e também se a propaganda é direcionada a este consumidor. Desta forma, está se caracterizando o direcionamento de oferta para o cidadão europeu. No meu entendimento, então, essas são duas das possíveis interpretações do que é oferecer serviços e bens para o cidadão europeu. Então, se você tem um site no Brasil, um negócio, uma empresa, que vende produtos e um cidadão europeu adquire produtos nesse site e para que essa aquisição se concretize, você precise capturar dados cadastrais desse cliente ou alguns dados como cartão de crédito para efetivar a compra, há a possibilidade de não ter a interpretação da oferta do serviço direcionada ao cidadão europeu. Outras questões que se colocam também é a questão do limite da autonomia estatal, da territorialidade, da soberania estatal. Existem tratados internacionais, convenções que limitam a soberania dos estados sobre os demais. O nosso próprio Código de Processo Civil de 2015, ele tem artigo específico que fala quando a relação de consumo dar-se por residente no país, a Justiça brasileira que tem competência para resolver a questão. Além disso, eu vejo possíveis 3 cenários que vão gerar certamente algum debate. O primeiro cenário é o cidadão europeu estando em território europeu e realizando uma transação comercial ou uma informação de seus dados em algum site hospedado, por exemplo, no Brasil. Isso é um cenário. Um outro cenário é um cidadão europeu estando em visita ao Brasil, seja uma visita oficial ou em turismo, e realizando em algum momento algum tipo de transação onde há a captura dos seus dados pessoais, quando se tratar, por exemplo, de uma relação comercial simples, ou até mesmo de dados sensíveis, se esse cidadão, por exemplo, por algum motivo é hospitalizado. Então aí você já tem dados de saúde que caracteriza o dado sensível. Um terceiro cenário é o cidadão europeu estando em qualquer parte do mundo, fazendo negócio ou informando os seus dados ou tendo os seus dados capturados por empresa brasileira, mas que tem a sua infraestrutura de tecnologia hospedado em país
fora do Brasil e até mesmo fora da Comunidade Europeia. Perceba que existe uma matriz de variáveis. Certamente, essa questão da extraterritorialidade, da aplicação da norma geral de proteção de dados da Comunidade Europeia, vai gerar alguns atritos, até porque ela entra em conflito com outras normas de proteção à privacidade de outros países, como, por exemplo, o Ato de Privacidade dos Estados Unidos. A gente percebe, em alguma medida, um conflito entre a Lei Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia e o Ato de Privacidade dos Estados Unidos. Então, percebam que a gente vai ter aí, certamente, algumas questões. De toda sorte, é importante que as empresas que têm interesse de continuar os negócios ou expandir os seus negócios para países membros da Comunidade Europeia busquem a aderência a essa norma, não somente por uma questão de manutenção dos seus negócios, porque essa norma, em certa medida, indica um conjunto de boas práticas. E quando nós falamos de proteção de dados, de segurança da informação, a adoção de boas práticas, seja através de metodologias como modelos ISO, ou então modelos COBIT, ou outros modelos, sempre é saudável para a proteção dos negócios da empresa. Porque hoje nós vivemos uma sociedade onde o dado, a informação, é o que tem maior valor para a grande parcela das empresas. Então, é importante que as empresas tenham aderência às boas práticas. E, certamente, estando aderente a essas normas da Comunidade Europeia, isso ajudará a concretizar os seus negócios. De toda sorte, essa questão da extraterritorialidade da norma vai gerar algum momento de conflito até se entender uma pacificação, uma normalização do entendimento dessa questão perante o judiciário quando for posta. Então, por hoje, a ideia do nosso vídeo era fazer algumas considerações na aplicação da extraterritorialidade. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma com seus estudos desse tema e acompanhem as próximas divulgações. Até breve.